Fala, meus amigos, hoje nós estamos em mais um episódio do nosso podcast que tem sido tão poderoso, tão importante para as nossas vidas, não é verdade? Hoje já é o episódio 12, nós estamos em um momento crucial do livro que fala sobre a parte da nossa família, do olhar para o passado. E esse episódio 12, nós vamos falar sobre os mandamentos invisíveis da família e o caminho para a maturidade. Vamos lá? Maturidade espiritual não é romper com a história, é interromper ciclos. No episódio anterior, nós falamos sobre algo essencial. Ninguém vive apenas a própria fé. Todos nós vivemos uma herança. Falamos sobre passado, família, padrões invisíveis e a necessidade espiritual de, às vezes, retroceder para avançar. Hoje damos um passo além. Porque não basta saber como que fomos moldados por sistemas familiares, precisamos entender como esses sistemas continuam nos governando, muitas vezes de forma silenciosa, invisível e espiritualizada. Existe um medo muito comum entre cristãos maduros na fé, mas imaturos emocionalmente. O medo de olhar para a história e perder a autoridade espiritual. Como se falar de família fosse psicologia e não espiritualidade. Como se admitir fragilidades fosse desonra, como se honra significasse silêncio. Mas existe uma verdade que precisamos encarar. Ignorar a história não é honra, é permitir que ela governe em silêncio. Na Bíblia, Deus nunca cura aquilo que não pode ser nomeado. Jesus faz perguntas que ele já sabe a resposta, não para obter informação, mas para conduzir pessoas à consciência. Hoje vamos falar sobre aquilo que o livro chama de mandamentos invisíveis da família. Regras que nunca foram escritas, mas que aprendemos a obedecer desde muito cedo. E vamos falar também sobre o caminho bíblico da maturidade. Como sair desses padrões sem romper com a identidade, sem negar a fé, sem viver em culpa e sem repetir ciclos. O que são os mandamentos invisíveis? Toda família possui uma espécie de teologia prática, não aquela que se ensina com palavras, mas aquela que se aprende pelo clima emocional, pelas relações, pelos silêncios e pelas punições invisíveis. Os mandamentos invisíveis funcionam como uma constituição emocional, uma lei interna, um filtro automático de decisões. Eles respondem perguntas que raramente verbalizamos, tipo, posso discordar? Posso errar? Posso sentir raiva? Posso descansar? Posso ser diferente sem perder pertencimento? Esses mandamentos não aparecem escritos na parede, mas governam decisões, relacionamentos e até nossa espiritualidade. Exemplos comuns: não confronte, não decepcione, não demonstre fraqueza, trabalhe duro para ser aceito. Problemas ficam dentro de casa, sentimentos atrapalham, espiritualidade é engolir a dor. Famílias onde conflito significa rejeição, famílias onde sucesso equivale a amor. Famílias onde ser espiritual é nunca sentir raiva, tristeza ou frustração. O ponto central é este: seguimos esses mandamentos antes mesmo de saber que eles existem. E mais forte ainda, esses mandamentos não nos pedem permissão para operar. Quando os mandamentos invisíveis entram na vida espiritual. O problema não é ter mandamentos invisíveis, o problema é quando eles entram na nossa relação com Deus. Sem perceber, nós oramos seguindo o padrão da família. Lidamos com Deus como lidávamos com a autoridade. Repetimos com Deus as mesmas dinâmicas emocionais aprendidas em casa. Oramos como fomos treinados a obedecer. Silenciamos diante de Deus como silenciávamos em casa. Performamos para Deus como performávamos para sermos aceitos. Por isso vemos cristãos que só oram quando estão bem, só confessam pecados socialmente aceitáveis, nunca falam com Deus sobre raiva, confundem fé com produtividade espiritual. Quem cresceu em ambientes rígidos pode se relacionar com Deus pelo medo. Quem cresceu agradando pode confundir fé com performance. Quem aprendeu a engolir sentimentos pode espiritualizar o silêncio. E então surgem cristãos funcionais, mas emocionalmente imaturos, fiéis, porém cansados, ativos, porém fragmentados. Uma frase-chave aqui é: muitos não têm problema com Deus, têm problema com a imagem de Deus que herdaram. A conversão muda nosso destino eterno, mas a maturidade muda a forma como nós vivemos aqui e agora. Os níveis de saúde familiar.
O livro apresenta uma leitura muito sábia dos níveis de saúde emocional dentro das famílias. Isso não são rótulos, são estágios de maturidade. E é importante entender, uma mesma família pode oscilar entre eles. Podemos entender assim: famílias caóticas, não há limites claros. Famílias controladoras, tudo é rígido e previsível. Famílias funcionais, regras existem, mas sem intimidade real. Famílias flexíveis, há diálogo e adaptação. Famílias maduras, verdade, limites e afeto coexistem. Existem famílias muito religiosas e extremamente controladoras. Famílias certinhas, mas emocionalmente frias. Famílias amorosas, mas caóticas e instáveis. Por isso a pergunta não é apenas de onde você veio, mas você foi treinado para obedecer ou para se relacionar? A maioria de nós não veio de famílias maduras. E reconhecer isso não é desonra, é consciência espiritual. A pergunta certa não é de onde eu vim, mas sim para onde estou levando a minha história. José, um homem que quebrou o ciclo. José é um dos maiores exemplos bíblicos de maturidade emocional e espiritual. Ele foi traído pelos irmãos, abandonado pela família, esquecido injustamente, profundamente ferido. E José não nega a dor. Ele chora, ele sente, ele testa os irmãos, ele nomeia a história. Isso aparece até nos nomes dos filhos. Manassés, Deus me fez esquecer a dor. E Efraim, Deus me faz prosperar na terra da minha aflição. José não apagou o passado, ele permitiu que Deus ressignificasse o passado. Ele cria limites, ele não se reconecta de forma ingênua, ele não entrega tudo de uma vez. Perdão não elimina a necessidade de maturidade. E o mais poderoso, José governa diferente. Ele cuida da vida, ele interrompe o ciclo, ele não repete o padrão do pai, ele transforma o legado. Isso é maturidade espiritual. Maturidade não é romper, é transformar. Um erro comum é achar que amadurecer espiritualmente significa romper com tudo e todos. Mas o Evangelho não nos chama para fugir da história, ele nos chama para redimi-la. Maturidade é viver com consciência, responder ao invés de reagir, suportar tensão emocional, permanecer inteiro em conflito, estabelecer limites sem perder amor. Espiritualidade matura busca paz rápida, maturidade busca verdade duradoura. Não é rejeitar a família, é deixar de ser governado por padrões que competem com o reino. Talvez você hoje esteja percebendo coisas que nunca tinha nomeado, padrões, crenças, reações automáticas. Não encare isso como acusação, encare como um convite de Deus. O Espírito Santo não revela para envergonhar, ele revela para curar. Lembre-se, isso é processo. Ninguém faz isso sozinho. Deus não tem pressa. Deus não está com pressa para te curar. Ele está comprometido em te formar. Vamos orar? Pai, nos dá coragem para enxergar a nossa história com verdade. Revela os momentos invisíveis, os mandamentos invisíveis que ainda nos governam, aquilo que aprendemos sem perceber e que continua moldando nossas relações, escolhas e reações. Ensina-nos a viver, não a partir do que herdamos, mas da redenção que encontramos em Ti. Que possamos ser uma geração mais inteira, mais curada e mais consciente do que aquela que recebemos. Em nome de Jesus. Amém. Espiritualidade emocionalmente saudável não é sobre culpar o passado, é sobre amadurecer no presente. E o amadurecimento começa quando escolhemos viver não a partir do que herdamos da nossa família, mas a partir de quem Cristo está formando em nós. Queridos, esse foi o nosso podcast, episódio 12. Eu tenho certeza que isso está sendo um estouro na sua mentalidade. Eu tenho certeza que isso está acrescentando muito a você. Que Deus abençoe vocês grandemente. Em nome de Jesus. Grande beijo.